Voltamos com Roda Viva Pernambuco, eleições. Anne Cabral conosco, Adeildo Nunes, Tobias Silva, Thales Castro, Plínio Nunes, Renata Bezerra, o nosso Ronaldo Câmara, chagista, já produzindo. Aliás, já tem um bocado aí, né, Ronaldo? De charge, tem um monte aí já, né, fazendo recorte aí do pessoal. Bom, se você... Eu tô curioso para ver minha charge ali, eu não vi ainda. Esse é o ponto alto, talvez, do programa, Thales. Você que nos acompanha, se você perdeu algum trechinho, nós já vamos no último bloco, são 4 blocos. Você vai lá no Facebook, vai lá no YouTube, acessa e você pode resgatar o programa, claro, e acompanhar e até fazer a sua observação. Nós falamos aqui de vários temas, né? Aliás, falamos do que nem o governo ainda falou, mas a gente tem essa coisa da antecipação. Mas vamos lá. É a hora, definitivamente, vou usar a palavra que está sendo mais usada atualmente, de pacificar o país. É o momento de todos pensarem o que vamos fazer, porque está em jogo o meu futuro, o seu futuro, o futuro dos nossos filhos, das nossas crianças e de todo mundo. Previdência social, algo tem de ser feito. Não adianta você fugir desse tema. Violência, doutor Adeildo, algo tem de ser feito. Não adianta fugir desse tema. Feminicídio, algo tem de ser feito. Enfim, pacificar é a palavra-chave nesse momento. Qual é o entendimento dos senhores? Vou começar com o doutor Adeildo. Muito bem, é o que se espera, não é, Aldo? Que o Brasil realmente, todas as tendências políticas, né, esqueçam as divergências e, a partir da posse do novo presidente, assumam essa posição, né, de fazer críticas, mas dentro de um certo limite, não é? E apoiando aquelas ideias que eventualmente sejam em benefício do país. Eu concordo, acho que há extrema necessidade dessa pacificação. Agora, também vejo, por outro lado, que não basta esse tipo de projeto só para emendar a Constituição, para aprovar novas leis, enfim, isso, o Brasil... Não adianta enfeitar mais o boneco. Nós temos uma lei de execução penal, que é de 84, que é extraordinária. Nós precisamos cumpri-la. Então, um presidente que se preze, a primeira coisa que ele deveria fazer era dizer, olha, eu vou cumprir a lei de execução penal. Não precisava mais. Quando ele disse, e aí no discurso lá do domingo, aliás, foram 3 discursos, né? Teve o primeiro, que ele fez para as mídias sociais, teve aquele segundo que foi lido, que todos estão avaliando como um discurso razoável, se tratando de Bolsonaro, e depois teve um terceiro. Quando ele bota em cima da mesa, claro que isso tem um valor simbólico muito grande, mas quando ele bota em cima da mesa uma Bíblia, quando ele bota ao lado da Bíblia a Constituição, quando ele pega e diz que vai seguir à risca a Constituição. O terceiro, eu acho que era o livro de Olavo de Carvalho, não era? Não, era a biografia de Winston Churchill. Era a biografia enfim. Tem um simbologismo, tem isso? O fato de pegar a Constituição, ele se agarrar e dizer que vai ser fiel cumpridor da Constituição, ou é da boca para fora? Bem, para se eleger, eu acho até que se agarra uma com matéria, o diabo e com Jesus, porque né? tudo é voto, não é? Agora, quando a partir da posse, é que, em primeiro lugar, a preocupação de qualquer presidente da República é de cumprir a Constituição. Tá. Ele não pode... nem ninguém, e quanto mais ele, porque as pessoas às vezes imaginam que o presidente da República não tem limite. Ora, tem. Ele tem limite, como todos nós temos, e o limite dele talvez seja muito maior e muito mais exigente. A sociedade exige muito mais de um presidente da República o cumprimento da Constituição. Não é a hora. Isso aí, eu acho que o Brasil vai fazer, porque não é possível. Não é a hora das instituições também fazerem uma avaliação, não, minha gente? O Supremo tem que se reavaliar, o Ministério Público tem que se reavaliar, o Tribunal de Contas tem que... Não é a hora também das instituições, vamos, né, Renata, vamos reavaliar muita coisa? A gente está no momento de reavaliar tudo, jornalistas, né? A gente tem que se reavaliar. Né? A imprensa está sendo empurrada para uma questão digital, como o Tobias falou, que é um desafio para todo mundo, né? O momento que a gente está passando. Eu acho que é um desafio importante. A Anne colocou essa quebra aí de paradigma, de um momento de ruptura.
E a gente tinha falado já nessa questão do Supremo, o Bolsonaro falou que a primeira coisa que ele ia fazer era ir encontrar o Dias Toffoli, né? Quando fosse eleito, que ele queria ser, inclusive, um escravo da Constituição. Né? Vamos lá conferir aí o que vai acontecer. Eu acho que outra coisa que fica aí de reflexão ao final dessa eleição é de quem é a culpa pelo antipetismo, né? Que é uma coisa que ficou a interrogação no ar. Passou a campanha inteira, existiu esse combate muito grande ao PT. Os votos do não Bolsonaro, mas contra o PT, né? E tudo. Então, a maioria dos votos Bolsonaro, eu não sei vocês, mas eu vi muito assim. Eu voto em Bolsonaro porque eu não quero o PT de jeito nenhum. Eu não vi uma pessoa dizer assim, eu voto Bolsonaro porque ele é um candidato correto, ideal, tem as propostas que eu aprecio. Não. Então, a gente viu muito essa coisa do antipetismo. E de quem é a culpa por esse antipetismo? Porque Marina passou a campanha cobrando meia-culpa, autocrítica, né, que não foi feita pelo PT. No final das contas, a Haddad começou a falar em erro aqui, erro ali. Né? Mas não assumem, né? Mas ficou aí com o próprio Ciro, um problema do PT. Ciro queria ser candidato com apoio, o PT não cedeu, né? Mas o PT, no final das contas, nessa eleição, teve uma espécie, para muitos analistas, de absolvição, né? Quando Joaquim Barbosa declarou o voto, quando o próprio Janot, né, que foi uma pessoa-chave na Lava Jato, declara o voto em Fernando Haddad. Um pouquinho de veneno aqui. O PT não volta para o lugar onde, de fato, ele sabe fazer bem política, que é na oposição? E aí, a questão de não apoiar Ciro tem muito a ver com isso também, né? Mas muito desacreditado, né? Na verdade, o PT está muito desacreditado no país. Definhou, né? Exatamente. Você tem o quê? 56 deputados? Ainda é a maior bancada da Câmara. 56, ainda é a maior bancada E o maior PT número de governadores é do PT também. Quatro. Quatro governadores. Não é porque eu vejo, a partir do Lava Jato, um partido político está aí, as urnas mostraram isso, bem claramente. O recado foi dado, né? A população deu um recado muito forte. E né, o PT tinha uma aposta de refazer isso nas urnas, né? Eles falavam muito... A meu ver, se não tivesse... Se o Haddad não tivesse se desvinculado nos outros 30 dias de um Lula, ele teria tido uma votação muito menor do que ele teve. Então isso comprova, porque Lula é o exemplo do PT, é a cara do PT, é o PT, na verdade, Lula. Agora vamos lá, de novo, vamos lá. Uma situação complicada. De novo, quem deu força ao PT foi o Nordeste. Né? De novo, vamos lá, o Nordeste deu força. Aí, Aldo, mas é o reflexo dos programas sociais, é o voto da barriga, enfim, o que dizer de o Nordeste aí está sendo... Existe um elemento adicional aí. Existe o comportamento do eleitor médio nordestino, um profundo conteúdo emotivo. Raiva do PT. Emotivo no sentido de qualificação de voto. Tá. Então você veja, um pernambucano que saiu aqui no pau de arara, que fez a vida... Então isso realmente tem uma capacidade de mobilização. Ainda pesa aí, Thales? Pesa, quer dizer, pesava até a eleição, a última de Lula, que foi em 2006. Não é? Ele fez naturalmente a sucessora, Dilma. Em 2014 já tem uma distância mínima de 3,5 milhões de votos. E isso foi se desgastando ao longo do tempo, porque teve um fator aí, Lava Jato, e teve um fator agora na eleição, que foi a delação de Palocci. A gente não pode esquecer que a delação de Palocci realmente veio à tona em agosto e que verdadeiramente causou uma ruptura muito grande. Então, no Nordeste continua muito forte em razão dessa associação de um certo coronelismo tardio que a gente ainda tem muito frequentemente associado a esse voto. Mas e além do coronelismo, ao falou, personalismo fisiológico, que é realmente uma característica do voto. Acho que é a questão da dependência do Estado também no Nordeste, né? O Nordeste, existe sim uma dependência. Quando falam, houve críticas, o nordestino volta pela barriga. Mas, querendo ou não, o governo Lula deu uma atenção aqui, né? Por ele ser daqui, por ele ser aliado do governador, tudo isso. Agora, inclusive, fica uma questão para Pernambuco. Como é que Pernambuco fica? Porque Paulo Câmara fez campanha pesada para Haddad. Inclusive, não cumprimentou Bolsonaro na nota que emitiu essa semana. Com a S também foi assim, né? Não sei se ele deu fora, porque aqui, para o eleitor dele, o apoio de Haddad foi importante. Ele fez cumpriu o que prometeu. Mas ele cumpriu o que prometeu com o PT e vai cobrar do PT isso daqui a 2 anos. Sim, 2020. Essa eleição para prefeito aqui, não penso que o PT vai ter... Foi o governo, os governos, né, liderados pelo PT, né, os governos de coalizão liderados pelo PT, que proporcionaram ao Nordeste enfrentar a questão das desigualdades regionais. Eu ouvi aliados de Geraldo Alckmin, né? Passa por tudo. Do Rio São Francisco. Isso vai um Porto Suape aqui, né? Então isso vai
do governador, e eu não estou mencionando aqui em Pernambuco, né, a população, né, que tem menos acesso, inclusive, ao Estado. Por exemplo, inclusive, esse debate sofisticado que o Thales colocou aqui, né, que vamos defender esse debate lá em Cabrobó, não é assim, entendeu? Não é assim. Não, até o Paulo Câmara vinha colocando já há muito tempo a questão do acesso, por exemplo, a crédito no governo federal. Estados mais endividados, como São Paulo e Rio de Janeiro, tinham acesso livre e estados do Nordeste não tinham. Quando ele fez o encontro de governadores aqui, os 9 governadores estavam reclamando da mesma coisa. Vamos voltar. A frase emblemática lá do Bolsonaro, a gente está caminhando para a reta final, tem mais alguns minutos, mas eu queria ouvir de vocês o seguinte: menos Brasília e mais Brasil. Ele está frisando isso em todas as falas dele. Isso quer dizer o quê? É o pacto federativo que ele quer discutir? É uma devolução de autonomia maior para os municípios e estados? É arrecadar menos para o governo central distribuir mais? Qual é a interpretação que vocês dão disso, do Bolsonaro, que ele está falando? Você não pode pensar... Tobias. A gente não pode... Infelizmente, a gente não tem clareza para entender isso, porque não houve, de fato, um debate profundo sobre as ideias. Mas se a gente pensar à luz, vamos pensar de Chicago e dos Estados Unidos, em que você tem os estados com muita autonomia, inclusive do ponto de vista fiscal, né, com suas receitas. Estados decretam falência nos Estados Unidos. Se for um pouco dessa luz, tende a pode-se pensar em redistribuir alguma coisa de pacto federativo. Se falou muito de Nordeste e assim, essa redistribuição, esse novo olhar sobre finanças para os estados mais pobres, ele tem que ser olhado também com muito cuidado, porque aí sim o desequilíbrio pode ser uma coisa muito caótica para nós e gerar ainda mais distância. Então, essa é uma discussão talvez tão delicada quanto a questão do déficit fiscal. Como a gente vai chamar os estados para renegociar dívidas enormes, dívidas previdenciárias impagáveis. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado com isso. É bom lembrar que Brasília sobrevive praticamente com base nos 3 poderes da República. E pela Constituição Federal, o sistema federativo é causa pétrea, não pode ser modificado. Então, eu acho difícil, não é? Essa visão de reduzir Brasília, que eu também não entendi bem, mas pelo menos em relação aos 3 poderes da República, ele não vai poder reduzir. Agora, é danado que a gente está amarrado a muita coisa ainda, né? Claro que... porque nós temos uma Constituição. Isso é tema para outro debate. Se falou muito em emenda à Constituição, se falou muito em chamamento a uma Constituição paralela. Se discutiu muito isso na eleição. Uma Constituição de notáveis. Isso se falou muito. Foi diminuindo, né, ao longo da campanha. Enorme sobre isso, né? Porque nós temos como realizar essa alteração constitucional com 3/5 dos votos nas 2 casas do Congresso Nacional. 2 turnos. Agora tem que ter essa maioria e o projeto ser, né, realmente um projeto que una o parlamento e a sociedade, né? Porque o parlamento é a voz da sociedade. Você queria falar sobre isso, de menos Brasília, mais... Não, era mais nessa linha, de que realmente essa vagueza faz com que a gente não compreenda realmente o que significa isso. A não ser o fato de você pensar uma reestruturação fiscal, não necessariamente esquecendo de tocar no Pacto Federativo. Porque você tem 5.600 municípios, boa parte dos quais economicamente não viáveis, que ficam dependentes com pires na mão ou do Estado ou de Brasília, a partir das transferências de fundos, FPM, FPE. E isso, na verdade, amputa a atividade econômica desses pequenos municípios. Não tem importância nenhuma, né, da questão de Brasília, se vai reduzir ou aumentar. O que o povo quer saber, se vai ter escola, se vai ter saúde, se vai ter emprego, comida na panela, se vai reduzir a violência. É isso que tem que fazer. Você veja que prefeito é uma praga mesmo. Hoje os prefeitos já estavam se reunindo, né, a Confederação Nacional dos Prefeitos, para pedir 80 milhões que o governo federal tem presa e o Temer não liberou. Mas que volta aquela coisa que eu falei no início, farinha pouca, minha opinião primeiro. Cada um só quer saber, não é, infelizmente, do seu lado. Perspectivas. Professora Anne, o que é que pode se esperar daqui para frente desse Brasil? Olha, Aldo, acho que o momento é de muita observação, né? É preciso observar quais serão os movimentos do governo eleito, né? Quais são os sinais que eles colocam. Muito difícil
compreender, né, os sinais a partir do discurso feito. Tem um discurso que atenta contra vários pactos postos na Constituição que nenhum outro presidente antes no Brasil, né, atentou desde de 88 para cá, né, que se impôs contra. Tem a questão do Estado não laico, né? Acho que o gesto dele com a Bíblia, e para mim a frase mais emblemática, assim, para mim pessoalmente, foi: a Bíblia é a caixa de ferramenta para consertar o homem e a mulher. Isso é um paradigma diferente, né? É um paradigma diferente. Isso é polêmico, vai ter que ser outro debate. Então, assim, e, na verdade, a população, né? Então, não é o governo em si, mas o discurso de ódio que está sendo colocado para a população. Em linhas gerais, eu não vejo uma sinalização de pacificação. Em linhas gerais, observação, né? É a palavra. Observação de governo. Né? Doutor Adeildo, em linhas gerais, o que é que o senhor entende? O que é que se pensa? E eu queria cuidar só exclusivamente da questão da segurança pública. Tá. O que eu vejo é que essas medidas que foram anunciadas, por exemplo, a redução da maioridade penal, nós já falamos aqui, a liberação da posse de arma, as Forças Armadas ingressando como órgão de segurança pública, é um absurdo isso. A imunidade para o militar, né, praticar, matar quem ele quiser. Isso tudo foi divulgado durante o período eleitoral. O fim da progressão de regime das saídas temporárias. Eu acho tudo um bocado de balela. Vamos esperar. Que não resolve nada. Por quê? Porque se o Brasil quisesse resolver esse problema, o que é que faria? É só seguir. Cumpriria o Plano Nacional de Segurança Pública, que é uma lei aprovada, 13.675, que está lá, perfeita lei. Só falta aplicação. Rapidamente, para dar tempo para o Tobias, o que é que pode se esperar desse país? Eu acho que, particularmente, um otimismo moderado. Acho que a gente tem que olhar com muita prudência, né, as coisas que vão acontecer. O direcionamento é bom, os indicativos são interessantes do ponto de vista econômico, produtividade, menos burocracia, privatizações, mas o caminho, né, e o dia a dia, o labor, ele é mais complicado. Thales. Que observações parece que ele roubou a expressão que eu queria usar. Que eu ia usar um registro diplomático. O registro diplomático fala muito em otimismo cauteloso. Eu partilho muito essa visão que Tobias mencionou. O otimismo cauteloso, tendo uma perspectiva de observar com serenidade a importância de desmontar os palanques e desarmar os espíritos. Diante desse momento, eu não diria pacificação, Renata. Pacificação é algo que talvez tenha registros controversos na política. A política é guerra mesmo. A política realmente tem essa conotação de embate. Democrata e republicano que o diga, né? Eu acho que desarmar os espíritos, desmontar os palanques e ter um pouco de otimismo cauteloso. O Brasil é maior do que todo o somatório de seus partidos políticos. A grandeza desse país precisa ser observada e valorizada, mais do que as suas correntes partidárias. Eu penso assim. E tem um detalhe aí que se deve levar em consideração. Esse ano, tanto se falou de tendência na Câmara, que a gente terminou subindo de 28 para 30 partidos agora com representação na Câmara dos Deputados. Então aumentou o bolo, né, talvez, de tendências. Mesmo com a cláusula de barreira, né? Mesmo com a cláusula de barreiras. E você ainda vai ter Aliás, nós vamos ter ainda um rearranjo grande, né, dentro da Câmara dos Deputados por conta de cláusula de fusão, de muito deputado que vai correr para o PSL, né, então você vai ter ainda o salve-se quem puder, né? Plínio, que considerações você faz e que perspectivas tem você para o futuro? Sinceramente, eu gostaria de ter o otimismo, ainda que moderado, né, do Tobias, do Thales. Eu penso que se a gente for resgatar realmente o histórico do Bolsonaro, as perspectivas não seriam tão boas para o Brasil, né? É esperar, curiosamente, que ele não cumpra aquelas promessas e os recados que ele já emitiu durante a sua campanha um pouco antes, né? Eu acho que o ideal seria realmente unificar, pacificar o Brasil. Eu acho difícil, mas se forem pensadas propostas naquilo que o Brasil realmente precisa, insisto na questão da desigualdade social, na questão da violência, a redução da corrupção no sistema. Eu acho que se Bolsonaro conseguir tocar em alguns desses pontos, nesses primeiros anos, a coisa tende a melhorar. Para você, Renato, uma coisa também que a gente não pode admitir, a gente tem que ser um pouquinho racional, não é?
é essa onda de maldade de um com o outro, né? As pessoas brigaram nesse período eleitoral, os familiares... A gente espera que os políticos briguem pelas pessoas como as pessoas estão brigando por eles. Mas até a brincadeira, Renata, que passou a eleição agora, doutor Adeildo, para reunir um amigo, ninguém sabe se é reunião ou audiência de conciliação. Né? Porque foi muita agressão, cara. É impressionante como as pessoas se agrediram, né? Tomara que essas amizades sejam restabelecidas, né? E que a ceia de Natal exista, né? Existe, que vai estar esvaziada, verdade, né? É verdade, E na política a gente está cansado de ver essas pessoas, os políticos, eles brigam hoje, amanhã eles fazem as pazes. Um dia desse Silvio Costa me ligou dizendo, acabei de fazer as pazes aqui com Jarbas. Um disse que o outro não tinha mau caráter. Ele disse, uma coisa ele acertou, voto eu não tinha mesmo. Porque ele disse, Jarbas falou, né? Sem caráter e sem voto para Silvio. Então já fizeram as pazes, já se resolveram. Então, eu acho que a palavra para a gente tem que ser torcida agora, para que as coisas deem certo, para que as pessoas tenham calma para esperar, porque a gente vai ter agora que esperar para ver, né? Já se falou em redução de ministérios, que era uma coisa que muito se defendia há tempo, e a necessidade de adesão ao governo exigia sempre uma distribuição ali de cotas. Vamos ver se essa redução de ministérios vai dar certo. Acontece. Reforma da Previdência hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já botou uma terra, disse que vai ser bem complicado de aprovar, porque não tem voto, e botar para o governo para perder de cara assim não vai ser uma coisa positiva. Então a gente tem que ter, eu acho que parcimônia e torcer, né, para que o Brasil dê certo. Muito bem. Ronaldo, vamos fazer uma coisa diferente hoje? Cadê as chaves de hoje? Estão todas aí? Então? Não, as de hoje, as que já foram feitas. Vamos tentar pegar todas as chaves de hoje, pronto, para a gente encerrar o programa aí, mostrando o que foi que o Ronaldo produziu hoje no programa. Ali, Ronaldo, mostra para... Não, Ronaldo, mostra para aquela câmera ali, essa daí atrás, Dil. Pronto, só para... Vai passando uma por uma. Hoje foi uma produção gigante aí, olha aí. Deixa eu ver aqui, pronto, vamos ver. Olha aí, Anne. Interessante. A próxima, Ronaldo, por gentileza. Quem é o próximo aí? É o Thales. Mostra lá, Ronaldo, por favor. No cacto ali, né? Tá certo. Olha aí. Legal. Quem mais? Vamos para a próxima charge. Tobias, aí. Cadê? Olha aí. Tem mais? Temos aí Tem. o nosso amigo Adeildo. Doutor Adeildo Nunes. Olha aí, a bomba aí, viu, doutor Adeildo? E para encerrar, Ronaldo? Para encerrar, foi iniciando. Legal. As previsões e a urna. Que bom. Obrigado, Ronaldo. Pessoal, muito grato pela atenção. Obrigado, Tobias. Obrigado, Plínio, Renato. Obrigado, Thales, doutor Adeildo, Anne. A gente volta na próxima terça-feira com mais um Roda Viva. Boa noite a todos. Durmam bem. Até o próximo encontro. Tchau. Plínio.